A Tânia, que é uma amante do mar, uma professora de surf, no entanto, uma professora de surf, mas que trabalha no verão a 3.500 metros de altitude, na Suíça. Olá, malta, muito bom dia. Espero que tenham dormido bem. E aproveita o resto do ano para viajar. A Tânia, que tem as viagens mais incríveis para nos contar, que fez o oeste da África de bicicleta e de trotinete à volta da Islândia. A Tânia vai ter certamente imensas histórias para partilhar connosco. E sem mais demora, vamos trazer então a Tânia Mishima ao Café da Manhã em Viagem. Olá, Tânia, muito bom dia. Olá, bom dia, Gonçalo. Estás boa? Está tudo bem. Obrigada pelo convite, de me deixares participar aqui no Café da Manhã. Obrigado por estar presente. Yeah. Tânia, fala-nos um bocadinho de ti. A malta está curiosa, já tem aqui montes de bons dias e bom dia, Tânia. A malta quer saber quem é que tu és, quero saber um bocadinho sobre a tua história. Bem-vinda, Tânia. Obrigada. Chamo-me Tânia, como tu disseste, eu sou da Figueira da Foz, não nasci na Figueira da Foz, mas vivi aqui e cresci aqui sempre. Eu nasci em Angola e depois morei alguns anos no Brasil e quando foi para começar a escola vim para Portugal e cresci na Figueira, portanto eu sinto que sou da Figueira. E a Figueira é um sítio altamente para morar e é um sítio, eu acho que é um dos sítios em Portugal ideais para crescer. Tens acesso a tudo, tens o rio, tens o mar, tens uma montanha pequenina, podes andar de bicicleta, tens tudo aqui. E o pessoal acaba por ser quase todo vocacionado para o desporto. Eu acho que tu tens aqui a oportunidade de passar uma adolescência fixe e com acesso a muias coisas. E consegues passar uma adolescência a divertir-te. Andei aqui na escola, fui estudar para Coimbra, não gostei nada. É sério? Detestei desde o primeiro dia. Sabes que não, nós há aqui havia antes. Nós e Coimbra, estás a ver, são duas coisas muito próximas e muito diferentes. E para mim foi bastante complicado ir para longe do mar, para longe daquilo que eu gostava de fazer e depois ainda por cima ter que ir à escola que eu também não gostava nada e depois o pessoal em Coimbra aquilo também é só copos e também não me identificava muito com aquilo e no fundo aquilo acabou para mim, eu não gostei, pronto. Depois no fim acabei por fazer lá amigos e alguns deles guardo até hoje e portanto ainda bem que por lá passei, mas na altura não achei grande piada aquilo, e foi nessa altura que eu comecei a perceber que eu gostava era de estar na praia, então era nadadora salvadora, era professora de surf e comecei a perceber que o que eu gostava era disto. Só que eu também gostava de viajar para surfar e não tinha dinheiro se só trabalhasse na praia no verão. Até que um amigo meu disse-me assim, eu descobri o trabalho ideal para ti, vais para os Alpes e aquilo lá é que se ganha dinheiro, trabalhas pouco tempo e depois vens-te embora e com esse dinheiro podes viajar. E foi o que eu fiz, comecei por trabalhar as temporadas de inverno nos Alpes para depois poder voltar e dar cá aulas de surf no verão. E realmente o dinheiro que se ganhava lá era compensador, porque tu podias, por exemplo, fazer snowboard o dia todo, nós temos um preço mais acessível do forfait aos trabalhadores que trabalham na estação. Eu podia, por exemplo, nos meus dias de folga fazer snowboard o dia todo e nos dias em que estava a trabalhar arranjava também um tempinho para fazer, e o dinheiro que eu ganhava ao fim do mês dava-me para pagar as despesas que eu tinha e ainda me sobrava bastante e com esse dinheiro eu conseguia viajar. Até que cheguei a um ponto que tive que decidir se queria viajar, não podia estar a andar verão, inverno a trabalhar, era muito tempo a trabalhar e pouco tempo para me divertir. Tive uma curiosidade, no fundo isto foi uma curiosidade de ir ver o que é que havia acima da estação, que são os refúgios de montanha. O refúgio de montanha, para quem não sabe, são casinhas pequenas
cabanas, são mini hotéis que albergam pessoas que vão aos cumes de alta montanha ou que vão só fazer travessias de glaciares, o que for em alta montanha, e aquilo é tipo um passo, tu sobes da estação até à cabana, pernoitas lá ou comes lá, e depois consegues fazer o resto. E inicialmente as cabanas, a ideia da cabana serve de refúgio para alpinistas perdidos, ou com frio, ou com fome, qualquer coisa. Hoje em dia já são mini hotéis. E eu tive curiosidade em ir ver um que estava por cima da minha estação, e disse, se calhar eu curtia era trabalhar aqui. Pronto, e fui lá uma temporada, dei o meu melhor para poder guardar o emprego, pronto, e a partir desse ano desisti da praia, desisti do inverno na Suíça e passei a fazer só isto. Já vão para aí 8 anos, mais ou menos há 8, 9 anos que eu só faço cabanas no verão, 8 anos. E o resto, assim tenho mais tempo para viajar o resto do ano. É um trabalho que é bem pago, também é bem trabalhado, porque trabalhas muito, mas o ambiente de trabalho é um trabalho tipo sentes-te em férias, trabalhas bué, mesmo bué. Às vezes tens 60 pessoas e tens que lavar os pratos à mão. Mas estás-te sempre a divertir. Tem uma cena espetacular que é, eu não gosto nada de me vestir de manhã e de me arranjar toda e ter que tomar banho todos os dias e estás a ver, eu gosto mais daquela coisa de viagem e ali é precisamente isso que acontece. Até porque tu tens ali a escassez de água, não te permite de tomar banho todos os dias, tu sobes lá para cima, tu não podes levar a tua roupa toda, portanto andas com a mesma roupa todos os dias e para mim isso é o estilo de vida ideal. E então, encontrei ali as 7 quintas e enquanto eu puder, fisicamente é um trabalho bastante exigente e às vezes mentalmente também, porque tu tens de ter uma capacidade de desenrasco para situações que te vão aparecendo. Mas é um trabalho espetacular, eu adoro aquilo e tem um ambiente espetacular. Tu mesmo que trabalhes num dia que tens de trabalhar 15 horas, tu chegas ao fim do dia, estás cansado, mas tu durante as 15 horas tu riste para aí 10 horas. E então é espetacular, divertes-te a trabalhar, não podes ter melhor do que isso, que é divertir-te a trabalhar. Tânia, isto agora fazendo a ligação, isto é mais, antes de partirmos para as viagens, durante quanto tempo é que é mais ou menos o teu trabalho na Suíça? Eu estive numa cabana que eram só 3 meses, neste momento estou noutra que são 4 meses, portanto é de 3 a 4 meses. As cabanas tens a temporada de ski, que é na primavera, de 15 de março a 15 de maio mais ou menos, e depois tens a temporada de alpinismo, que é durante o verão. Tens ali um mês parado, que é o período das avalanches, está tudo fechado, e depois as cabanas reabrem outra vez no verão. A minha cabana é de fim de maio até meio de outubro, fim de setembro, esta agora. Que este ano provavelmente não vou ter trabalho, ou terei mais tarde, não sei, mas normalmente é isso. Fazendo agora aqui a ligação com as viagens e principalmente com as bicicletas, porque tu és uma mulher dos 7 ofícios, ou seja, tu és uma mulher do mar, tens uma ligação enorme com o mar, mas depois trabalhas a 3.500 metros de altitude e fizeste o oeste da África de bicicleta. Eu sempre gostei de bicicletas, eu sempre tive uma bicicleta para andar, houve uma altura que eu até fazia umas corridas. Tenho muitos amigos aqui na Figueira, há uma grande cultura de bicicleta, toda a gente anda de bicicleta, há pessoal do ciclismo, há pessoal, e houve uma altura que havia o pessoal do BTT e havia o pessoal do downhill. Eu tive a sorte de um grande amigo meu, ele foi campeão o Zé Carlos foi campeão de downhill e acho que ainda é de Masters. E ele ajudou-me bastante e puxou por mim e eu gostava daquilo, ia para as corridas com eles e às vezes, havia vezes que nem corria, mas ia também e fazia só as descidas com eles. Eu sempre gostei muito de bicicletas. E aqui na Figueira também eu ando sempre de bicicleta. Eu de manhã saio de casa, vou de bicicleta ter com os meus amigos.
vou de bicicleta para montes de sítios. Pá, às vezes tenho que ir, eu moro em Boarques, que é uma vilazinha colada à Figueira, tenho que ir à Figueira fazer qualquer coisa, vou de bicicleta, e eu sempre gostei muito de bicicleta. Pá, e eu viajar de bicicleta foi também juntar o útil ao agradável. Sabes que eu antes viajava para surfar, e depois quando comecei a querer ver mais do que só os sítios do surf, pá, tu tens, por exemplo, quando eu fui para a Austrália, eu não tinha dinheiro para ir para os hotéis e tive que ficar em backpackers, que para mim também já eram bastante caros por dia. Epá, e eu não sei se tu estiveste em backpackers na Austrália e na Nova Zelândia. Eu lembro-me que em Auckland havia que era um pesadelo, meu. Aquilo tinha para aí 100 pessoas a dormirem lá e aquilo era festa 24 horas por dia. Pá, eu não curtia nada esses ambientes, estás a ver, de festa, de pessoal, eu queria era surfar. E eu não me identificava com aquilo. E eu comecei a arranjar formas de arranjar outra maneira de viajar para não ter que estar com aquele pessoal com quem eu não me identificava, estás a ver? Eu podia ir sair um dia, durante um mês, saía e ia com eles para a festa um dia, mas eu não me identificava com aquilo que eles faziam, que era festa todos os dias, estás a ver? Mas festas tipo de caixão à cova, aquilo eram para aí 50 gajos em coma alcoólica a partirem o hostel todo e ninguém dizia nada. Okay. Pá, eu em Cronulla, na Austrália, fui para lá para surfar uma onda que há lá, pá, que é bastante conhecida, e o Backpackers não tinha nenhum surfista, só tinha pessoal que estavam no gap year e que destruíam aquilo tudo à noite quando o gajo ia para casa, o dono do hostel. E então eu comecei a arranjar alternativas para poder fazer aquilo que eu gostava, que era viajar, mas sem ter que aturar este pessoal com quem eu não me identificava. Pá, e a verdade é que quando tu vais de bicicleta, já não vais naqueles autocarros, embora os autocarros também sejam uma cena fixe, porque, por exemplo, tu vais num autocarro em África, aquilo é mítico, é mesmo altamente. E na Ásia também, se tu fores nos verdadeiros autocarros com o pessoal, acaba por ser fixe, mas é cansativo. Sim. E não vês metade das coisas. E eu acho que de bicicleta tu vês tanta coisa e vives tanta coisa, porque tu vais de bicicleta, um gajo diz-te olá, tu paras, estás a ver aquelas famílias, passaste numa casita, diz-te olá, paras, e essa paragem, que era a curiosidade deles de verem uma pessoa que vai ali a passar de bicicleta, já passa para um convite que provavelmente vais começar por beber um chá com eles, e depois no fim já ficas ali a dormir com a família e viveste um bocadinho da vida da família só porque ias a passar de bicicleta, estás a ver? A bicicleta dá-te outra visão das coisas, que de autocarro tu só passavas ali a abrir, ias assim aos saltos, tinhas de te agarrar, nem vais pela janela a ver nada, porque vais-te a agarrar a tudo para autocarros cheios de pessoal. É uma experiência diferente. Embora de autocarro também seja fixe. Sim, eu desculpa eu estar a interromper antes de participar na aventura no oeste da África. Eu estava a ouvir e comecei a fazer a ligação dos oradores todos dos convidados todos já estiveram aqui no Café da Manhã Viagem. Começando pelo Rafael Polónio, pelo João Gonçalo, pela Rita e pelo Nando, que são os amantes de viajar em bicicleta. E agora contigo, isto está-me a começar aqui a entrar na minha cabeça, na cabeça da malta. Eu acho que a próxima viagem que nós vamos todos fazer é de bicicleta. Pois, é assim, tu poupas muito dinheiro e depois eu acho que há duas coisas, porque há bué da pessoa que pergunta assim, então mas ninguém te assalta? Eu acho que há um código, tipo um código de honra para quem passa de bicicleta, porque é inconcebível que tanta gente tenha tantos problemas, sempre de tentarem, tipo, nem é assaltos, é tipo tentarem-te, porque às vezes tu vais no autocarro e o autocarro só custa 1 euro e o gajo já está a pedir 3 euros. E tu tens de estar ali, e na bicicleta isso nunca, os gajos só te abordam para te oferecer coisas sempre, estás a ver? Eu acho que a bicicleta é mesmo uma cena que chama as pessoas. Toda a gente é fixe contigo quando tu tens uma bicicleta. Não sei explicar, mas toda a gente é fixe contigo. E depois é a velocidade com que tu viajas. Permite-te ver tudo. Estás a ver? Eu lembro-me, por exemplo, eu agora fiz uma viagem que saí de Angola e eu queria ir até a África do Sul. Já é a segunda tentativa que eu não chego lá abaixo, mas pronto. E eu passei na Namíbia.
E opá, a Namíbia foi um país que me surpreendeu, porque eu só tinha feedbacks negativos da Namíbia. Diziam-me que as pessoas, que como eram maioritariamente pessoas brancas que eram como nós não somos tão acolhedores como os africanos. Epá, e eu ia assim, não importa, aquilo tem, sabes que eu gosto bué, e é por isso que eu gosto da montanha, eu adoro landscapes, pá, adoro, posso ficar tipo, se calhar aprendi isso na praia, quando era nadadora salvadora, porque às vezes não tens nada para fazer e estás só ali a olhar para o horizonte durante 10 horas quase. E eu, pá, adoro ver landscapes, estás a ver? Para mim, uma cena assim com montanhas e uma vista, entre aspas, a perder de vista, para mim, eu adoro aquilo. Pá, e uma coisa que me fascinou na Namíbia foi isso. Foi que tu estás no deserto e, pá, tudo à tua volta, tipo, os teus olhos não conseguem alcançar tudo. E, pá, de bicicleta, eu acredito que as pessoas que viajam na Namíbia de Jeep não têm esta impressão que eu tive da Namíbia, porque eu de bicicleta ia sempre olhar para cenas que os meus olhos não conseguiam sequer alcançar, estás a ver? Eu ia olhar sempre para o horizonte e havia vezes que eu parava e eu dizia assim, epá, fogo, isto parece tipo um póster, meu, estás ali a olhar para uma cena que tu não consegues ver já, chegas a um momento que só vês aquelas onditas de calor e tu já não consegues ver mais nada. Pá, eu acho que as pessoas de carro não têm essa visão. Pá, de bicicleta, tu tens mesmo. Eu acho que eu aconselho toda a gente a tentar fazer uma viagem de bicicleta e não é preciso dizerem que não têm forma, porque a forma tu ganhas quando sais do teu destino em cima da bicicleta. Tu podes fazer 10 km por dia, 20, podes parar 3 ou 4 dias, tu podes fazer o ritmo que tu quiseres e em cima da bicicleta, escusas de estar a treinar antes de ir, que não é preciso para nada, em cima da bicicleta é que tu vais ganhar o teu ritmo e vais andar mais ou menos consoante te estás a divertir. Há um dia que fazes 20 km, estás todo roto, já não estás a divertir, paras. Estás a ver? E pá, mas toda a gente devia fazer uma viagem de bicicleta e não devia ter este impasse que é mas eu se calhar não consigo. Toda a gente consegue, porque toda a gente consegue, quase toda a gente andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta, toda a gente consegue fazer uma viagem de bicicleta. Por isso eu acho que devias, pá, e pessoal que nos está a ouvir, alguns têm dúvidas do o que é que eu, se calhar não consigo, pá, toda a gente que sabe andar de bicicleta consegue fazer uma viagem de bicicleta. Tem inspiração para a próxima viagem, malta, se tiverem a ideia de uma próxima viagem, metam-se numa bicicleta, que é a sugestão não só da Tânia, mas como também do Rafael, da Rita, do Nando e do João Gonçalo, que já estiveram aqui no Café da Manhã em Viagem. Tirando aqui a bicicleta, passando para a trotinete, fizeste aqui uma grande aventura na Islândia, como é que foi isso? Opa, a Islândia, sabes que eu houve um verão que me despedi da Suíça e depois eu tinha um sonho que era conhecer a Noruega e então eu tenho um carro, uma van, peguei no carro e conduzi até à Noruega. Arranjei lá um emprego, acabei por ficar lá o verão todo e no fim do verão no início já de outono, fui para as Lofoten Islands. Depois para vir para baixo já não dava para vir pela Noruega porque a estrada estava cheia de neve e então eu vim pela Suécia. E ainda bem, porque eu conheci um dos sítios que eu mais gostei de todas as minhas viagens, que foi Abisko. Abisko é um parque natural na Lapónia sueca, e aquilo é uma cena do outro mundo, aquilo é mesmo bonito, mesmo bonito. E eu vi lá as auroras boreais e fiquei bué da feliz, mesmo bué da feliz, nem dormi nessa noite e estava cá fora na van só a tirar fotos, que eu não sei muito bem tirar fotos e então tirar fotos às auroras, aquilo foi alto filme e eu a congelar, mas aquilo foi tão fixe que eu comecei a meter na minha cabeça, curtia mesmo acampar debaixo de uma aurora boreal. E então lembrei-me, olha, vou à Islândia e lá de certeza que vou ver auroras e pronto, e posso acampar. Só que depois comecei a pesquisar, e vi que ir à Islândia de bicicleta, toda a gente me disse que não era possível, que ia ser mesmo bastante difícil, as estradas são geladas e está muito frio e há grandes tempestades.
Mas eu queria na mesma muito ir. E então comecei a pensar, se for de bicicleta, às tantas, mando um estouro, se apanho tipo aquelas estradas geladas e isso. Eu não sabia que havia aqueles pneus com uns piquezitos. Então comecei a arranjar alternativas. Se calhar vou a pé. Mas a pé aquilo ainda são 1000 e tal quilómetros, vou demorar, vou apanhar alto frio. Se calhar não dá. E então lembrei-me, olha, vou de trotinete. Trotinete é fixe porque aquilo quando a trotinete não der para andar, eu penduro na mochila e vou andar a pé. Aquilo era mesmo tipo arranjar uma solução para poder ir à Islândia, porque eu não queria ir de carro, estás a ver? De carro, o que é que eu ia para lá fazer de carro? Nem sequer tinha o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ir um mês para a Islândia de carro, estás a ver? Para pagar o carro. E na Islândia há um bué de sítios que tu não podes acampar selvagem. Principal, se fores trotinete, deixam-te porque os gajos acabam por achar um piadão e toda a gente te convida. Mas se andas lá de jeep, não te deixam dormir em qualquer lado. E então, olha, lembrei-me, olha, vou de trotinete. E foi espetacular, foi mesmo espetacular. Não acampei debaixo de nenhuma aurora boreal e, portanto, não vi auroras boreais, mas vi cenas espetaculares. Mas eu vou voltar e acho que agora com o Covid, que alterou-me os planos todos de viagens, embora não fossem grandes planos, mas eram planos. Se calhar até vou voltar já este ano lá, mas desta vez vou de bicicleta, que eu agora já aprendi que há pneus com picos. Mas no inverno também, porque eu queria mesmo, é um sonho ir acampar debaixo de uma aurora boreal. Deixa-me ver se eu estou aqui a matar as coisas na minha cabeça. Deixa-me ver se eu entendi. Tu pegaste uma trotinete que tu metias na mochila? Isso era o que eu queria. O meu plano era comprar aquelas trotinetes do Continente que se dobram, sabes? Dobram-se e depois pendurava na mochila e ia. Depois houve um amigo meu que me disse, não faças isso porque tu nunca vais conseguir. E depois, quando ele viu que eu queria mesmo ir de trotinete, o gajo descobriu na internet umas trotinetes checas, que são as Iedo, e aquilo tem umas roditas de BMX, tem roda 16 e roda 12. E eu então comprei uma dessas. Já não dava para pendurar, mas dava para empurrar, estás a ver, nas subidas, por exemplo, empurras. E deu para andar a maior parte das vezes. Finalmente o que eu percebi é que as estradas não são assim tão más como diziam, e quando são más tens ao lado um bocadinho de neve e podes ir a andar em cima da neve que não escorrega tanto. Tu fizeste 1500 metros de trotinete? Não, aquilo a volta é 1200 metros, eu fiz 1000, e depois tive que apanhar uma boleia para a capital porque houve uma grande tempestade e nunca mais passava e eu já não ia ficar ali à espera de nada, portanto eu fiquei a 200 km da capital, fiz 1000 km de trotinete. Isto foi mais ou menos em quanto tempo é que tu fizeste isto? Foi menos de um mês, foi para aí 20 dias, 20 e tal dias mais ou menos. Mas sabes que aconteceu-me com a trotinete. Isto é genial, a sério. Mas olha que eu os primeiros 3 dias sofri bué. E no primeiro dia, também me aconteceu uma cena que era, eu inscrevi-me naquilo Couchsurfing. Yeah. E então no primeiro dia fiquei no Couchsurfing. E quando cheguei ao aeroporto, a rapariga que me ia acolher mandou uma mensagem e disse-me, olha, estou no aeroporto, tive que vir aqui trazer um amigo meu. E eu disse, estou mesmo a sair do avião, espera aí por mim. E ela respondeu-me assim, não posso porque senão tenho que pagar o parque. E então deixou-me no aeroporto, estás a ver? Ou seja, eu comecei logo a viagem, tive que montar a bicicleta e já eram 6 da tarde, já era de noite, montar a trotinete e ir do aeroporto até a casa desta rapariga, que era a 17 km de trotinete. E logo neste dia, eu vinha bué da cansada da viagem e vinha assim vinha um bocado chateada, tipo, então mas esta rapariga não pode esperar por mim 5 minutos, eu pago-lhe o parque. Vinha assim um bocado e disse, se calhar isto não vai ser muito boa ideia. No segundo dia, fiz 50 km, fiz
acho que foi esse dia que fiz menos, fiz 40. Pá, e disse, fogo, isto custa mesmo bué, porque eu cheguei ao fim do dia e estava toda rota, tanto que eu não queria parar ali, eu queria fazer 50 km e parei logo naquela vilazita, pá, e fiquei assim, não é bué triste, mas cais na realidade. Pá, e disse assim, se calhar isto que eu quero fazer, isto não dá. Epá, fiquei mesmo assim bué desmotivada nessa noite porque vi que aquilo ia-me sair mesmo do pelo, porque andar de trotinete custa bué fisicamente, mesmo bué. Pelo menos a mim custou-me. Epá, e depois no segundo dia, quando arranquei de manhã, estava alto sol, estava tudo perfeito, pá, e a estrada era espetacular, apanhei logo uma grande subida, eu até tirei uma foto, uma subida de 12% de inclinação, pá, que é bué. Pá, e eu pensava que a Islândia era toda plana e depois vi lá que afinal não era. Gostou-me mesmo bué, mas nesse segundo dia, pá, foi bué de fixe. Depois apanhei um terceiro que disse, pá, isto se calhar é melhor eu começar a pensar em mudar de planos que eu não sei se isto vai dar. Mas depois a partir daí não, comecei tipo a ganhar ritmo e pá, e curtia bué, foi altamente, foi mesmo altamente. Pá, e depois tens uma cena que aconteceu uma mesma coisa que me acontece de bicicleta, toda a gente me ajudava, toda a gente me ajudou sempre em tudo, estás a ver? Pá, eu vi uma cena, por exemplo, que eu não ia fazer porque eu não tinha dinheiro para fazer isso, que era ir num barco ver as baleias, e o senhor desta aldeia onde eu cheguei não só me ofereceu o campismo e aqueles pocinhos de água quente que eles têm, disse tu aqui não pagas, como me ainda convidou para ir com eles no barco ver as baleias, tudo à borla, estás a ver? Pá, não, foi mesmo altamente, olha, foi tudo altamente e pá, saiu-me do pelo porque fisicamente foi difícil, mas havia vezes que eu assim mais para o fim já me ia a divertir. Sabes que eu gosto bastante de desporto. Acontece-me, por exemplo, o que me acontece com a bicicleta. Eu às vezes faço dias grandes de bicicleta. Eu, por exemplo, na Namíbia fiz um dia 174 km, eu nunca tinha feito isto na vida. Yeah, sim, já pá, foi antes de chegar à África do Sul, porque eu vou-me a divertir bué em cima e depois vou sempre, continuo, já não me apetece parar. E na trotinete acabou por me acontecer a mesma coisa, eu já me ia a divertir, estás a ver? Tu ganhas o ritmo e depois aquilo já faz parte de ti, ali em cima da bicicleta ou da trotinete, e então, como me vou a divertir, deixo-me ir. Eu nesse dia, por acaso, saí, acordei às 5 e tal da manhã, saí, ainda era assim um bocadinho de noite, pá, e cheguei a uma terriola, eu ia dormir no meio, porque aquilo era bué de longe, era 174 km, e não parei e continuei sempre, e fui até ia ficar num couchsurfing também, e telefonei ao gajo e disse, olha, estou um dia adiantada, posso vir? Pá, fiz bué de quilómetros porque ia-me a divertir bué, estás a ver? E com a trotinete acabou por me acontecer a mesma coisa. Eu vou-me a divertir e continuava. E então, pá, no fim já apanhava bué de frio. No norte estava mesmo bué de frio. E à noite apanhava tipo menos 10 graus. Mas eu tenho uma tenda fixe, um saco de cama também fixe e quando estava a dormir não tinha frio. Mas pá, cozinhar era um grande pesadelo. Imagino. Tânia, eu não sei se alguma vez pensaste nisto ou não. Se calhar a minha sugestão e aquilo que... Pá, a minha sugestão que eu te vou dar, se calhar até nem faz parte dos teus planos e ainda me vais mandar à fava. Mas olha, se tu um dia escreveres um livro sobre essas aventuras, eu compro. Pá, que okay. eu ficava horas e horas a ouvir-te. E pessoal, vocês nos estão a ouvir aliás, estão a assistir ao Café da Manhã em Viagem pela primeira vez. Já sabem que, e aos outros, se quiserem colocar aqui alguma questão ou alguma pergunta, por favor, não hesitem, porque elas vão aparecer aqui no ecrã. Tal como, por exemplo, esta aqui, uma etapa da Volta a Portugal, por exemplo. Pronto, respondendo uma etapa à Volta a Portugal, respondendo a essa questão, respondo já. A minha próxima viagem vai ser uma Volta a Portugal. Pá, porque eu acho que já está na hora e vou aproveitar que o Covid alterou-me um bocado os planos, mas ao mesmo tempo veio-me dar a oportunidade de fazer coisas que eu queria fazer mais perto e que andava sempre a escolher outras, de viajar mais longe. Pá, assim que for possível, eu não sei se vou ter trabalho no verão,
Se não tiver trabalho, fico cá e faço já isso a partir do verão. Se não, quando acabar o trabalho na Suíça, vou andar 2 ou 3 meses, 2 meses pelo menos, em Portugal de bicicleta. Vou fazer uma volta a Portugal de bicicleta. Não vai ser a volta a Portugal, vai ser a minha volta a Portugal. Mas vou tentar ir a bastantes sítios que já queria ir antes e que nunca tinha tomado esta decisão de ir. Portanto, a minha próxima viagem vai ser precisamente essa. Várias etapas da volta a Portugal. Tânia, vou existir aqui mais algumas perguntas. Estamos lentamente a encaminhar-nos para o café da manhã em viagem. No entanto, eu tenho muita curiosidade, e eu também acredito que muita gente tem curiosidade, para saber qual é que foi aquela viagem que tu fizeste com o teu sobrinho de 5 anos, apenas os dois. Foi para uma ilha, eu não desvendei qual é que é a ilha, eu quero que tu a desvendes, que a possas desvendar e que me digas porquê, porque é que essa viagem te marcou tanto, o facto de teres viajado apenas com uma criança de 5 anos. O meu sobrinho, desde que ele nasceu, eu sempre disse, ele é o meu melhor amigo. E eu digo-lhe sempre, então como é que está o meu melhor amigo? É sempre o meu melhor amigo. E nós fazemos muita coisa juntos os dois. Por exemplo, ele neste momento já surfa, porque eu insisti sempre, e quando ele tinha 3 anos comprei-lhe uma prancha de bodyboard. Pronto, ele não gostou de bodyboard, mas anda no surf. E ele agora, a vida dele, já faz parte da vida dele o surfar. E eu fico feliz de lhe ter incutido algumas coisas. Na altura em que ele tinha 3 anos, eu estava a passar uma temporada na Nicarágua. Eu passei lá 6, 7 meses para surfar, precisamente. Fui para lá só para surfar. E ele ficou sempre com aquela coisa, quero ir catear à Nicarágua, quero ir surfar à Nicarágua. E eu depois disse à minha irmã que gostava um dia de viajar com ele. Só que disse à minha irmã, eu não posso levá-lo para a Nicarágua, aquilo é desconfortável, é um calor abrasador, e eu disse à minha irmã, se calhar ele é muito pequenino, o sítio ideal para o levar seria a Indonésia. Depois comecei a cair... É aqui ao lado, não é? É aí já ao lado. Comecei a cair na real e disse, se calhar 5 anos o miúdo é muito pequenino, e 1 mês é muito tempo. E então comecei a pensar, disse à minha irmã, é melhor não, tenho medo de que lhe aconteça alguma coisa e eu estou lá do outro lado e vou ficar com essa culpa para sempre, é melhor esperar mais 1 ou 2 anos. E a realidade é que a minha irmã disse-me assim, olha, eu nunca viajei, nem vou viajar, não vou fazer as coisas que tu fazes. E ele nunca vai ter a oportunidade de fazer essas coisas comigo. Se tu o puderes levar, era mesmo fixe. E eu disse, então mas esperamos mais 1 ou 2 anos. E ela assim, não, agora está bom. E ela é que acabou por insistir mais. E eu lembro-me, estava a trabalhar lá na Suíça e ela disse-me, olha, para além do passaporte, o que é que eu tenho que fazer ao Bento para ele poder ir contigo? E eu, Cátia, mas eu disse que era melhor esperarmos. E ela, não, vão no fim do verão. E então, pronto, decidi irmos para Lombok. Peguei no miúdo e fomos os dois 1 mês para Lombok. Foi espetacular. Alugámos lá uma moto e então andávamos de moto todos os dias. Eu tenho uma foto até no Facebook e no Insta. Eu metia ela assim à frente, estás a ver? Prendia-o com as pernas, o gajo ia assim agarradito aos espelhos e lá íamos nós. E depois de Lombok, as praias são bué de longe. Às vezes íamos para uma praia para ele surfar e a praia era a 1 hora de caminho. E quando vinhamos para cá, o puto já vinha todo roto e às vezes vinha assim a adormecer, estás a ver que eu ia mandar cabeçadas. E eu dizia-lhe assim, Bento, a tia já não se lembra da estrada, tens que me ajudar. E então o puto ia, tia, aqui é para a direita. Ele também não sabia nada, mas ia todo empolgado e era a maneira que eu tinha dele não adormecer, estás a ver? Mas, foi espetacular e finalmente eu percebi que afinal não é assim tão difícil levares uma criança a viajar. Tens de ter os mesmos cuidados que tens cá e, por exemplo, como a Rita e o Fernando, no outro dia eles estavam no live e a mãe costuma estar lá, a mãe preocupa-se. E eu também eu compreendo a situação da mãe, da avó do miúdo, de se preocupar, mas aquilo que eles estão a oferecer a esse miúdo, na realidade, e o que o João e a mulher ofereceram aos miúdos deles,
pá, é uma coisa que estes miúdos nunca mais vão ter na vida deles, a não ser que tenham outra experiência igual. Pá, porque estes dois miúdos do João, eu tenho a certeza que são miúdos muito especiais pela experiência que eles tiveram, estás a ver? Pá, e a coragem dos pais e, por exemplo, da Rita e do Nando, de estarem a pegar num miúdo que tem 1 ano, creio, acho que nem 1 ano tem, e estarem a levá-lo a viajar de bicicleta em África, pá, é uma coisa que esse puto nunca mais, esta experiência que ele está a ter, ele nunca mais vai ter uma experiência igual, estás a ver? A não ser que seja a mesma outra vez, porque estes miúdos vão ser muito especiais. Pá, eu não peguei no meu sobrinho e não o levei de bicicleta, porque até nem sei se a minha irmã me deixaria e o meu cunhado, não é? Mas, opá, eu acho que o puto, ele na altura era muito pequenino, não sei se ele assimilou tudo, mas eu acho que as coisas estão lá. Estás a ver? Por exemplo, o puto meter nas Gili Islands, o puto meter uma máscara na cara e um tubo e olhar para dentro do mar e ver tanto peixe que ele levantou a cabeça e ele assim, oh tia, isto é só cores debaixo d'água. Ele assim estava maluco, estás a ver? Epá, e são cenas que eu lembro-me sempre dessa imagem dele, estás a ver? Como, por exemplo, ele aprendeu uma coisa, acho eu, porque ele às vezes tinha saudades da mãe. E ele uma vez, eu disse-lhe assim, ó Bento, amanhã vamos embora desta ilha, que era das Gili, esta ilha vai deixar saudades, porque nós tivemos mesmo alto momento lá, divertimos-nos bué. E ele disse assim, pois é, vai deixar saudades. E eu disse-lhe, mas a vida é mesmo assim, uma pessoa faz tantas cenas fixes que as coisas todas que uma pessoa faz deixam sempre saudades, mas é sempre assim, pois amanhã vamos fazer outras coisas que também depois da manhã vão nos deixar saudades. E ele ficou assim a olhar para mim e ele assim, pois tia, eu já aprendi isso, olha, por exemplo, eu tenho muitas saudades da mãe e guardo para mim, não digo nada. Estou a aproveitar este momento, estás a ver, o puto com 5 anos disse isto, e ele só foi 1 mês. Agora imagina os putos do João, ou este miúdo do Yasha, irem tipo, fazer uma viagem da vida deles, provavelmente, estás a ver? Porque esses putos passaram uma grande parte, eles passaram 2 anos na estrada, de bicicleta. Pá, eles viveram coisas que é impossível eles terem de outra forma. Estás a ver? Eu acho que, pá, quem puder também levar os putos, eu acho que é mesmo uma grande escola os putos poderem viajar, porque eles vão experienciar coisas e vão ver coisas que de outra forma nunca vão ver, estás a ver? E, pá, eles vão ficar sempre a pensar como nós pensamos. Eu, por exemplo, pá, estou um bocado, já tive mais, mas às vezes já há dias que estou caneura porque estou aqui enfiada em casa e depois vejo pessoal que anda na rua e isto nunca mais acaba e lá, e depois uma das cenas que eu penso é, pá, mas eu tenho uma casa, tenho aqui uma bicicleta, posso andar de bicicleta cá dentro, tenho um computador, tenho um telefone, tenho livros, tenho um telefone, posso falar com as pessoas, tenho comida. Pá, do que é que eu me estou a queixar, estás a ver? Eu podia ter que passar esta quarentena num campo de refugiados e não. Estou aqui em casa com tudo. Tenho uma janela que abre e entra sol. Estás a ver? Pá, e eu acho que estas coisas nós aprendemos também porque vemos outras realidades. Pá, eu acho que viajar, seja ela de que forma for, nós aprendemos sempre mais qualquer coisa. Pá, e aprendemos a dar valor a coisas que de outra forma não íamos aprender porque nós não vimos. Estás a ver? Há realidades que nós ouvimos falar e que nós não vimos as coisas e já não nos toca tanto. Portanto, eu acho que os putos, pá, devem, se os pais tiverem oportunidade, alguns não podem, mas se tiverem oportunidade devem proporcionar isso aos miúdos, porque eles vão ganhar outra sensibilidade e vão ver as coisas com outros olhos. Malta, eu não sei quanto a vocês, mas isto há uma coisa que eu posso garantir de certeza absoluta, é que o meu dia começou agora e este vai ser de certeza o momento alto do meu dia e eu tenho a certeza que para vocês também. Pá, Tânia, o que tu partilhaste connosco foi excelente, foi fantástico. És uma Obrigada. inspiração. Tenho muito orgulho por ter estado no Café da Manhã em Viagem. Vou colocar Obrigada. 2 perguntas que eu costumo colocar ao pessoal, que é quais é que são os teus próximos projetos depois desta nuvem passar e onde é que a malta te pode seguir nas redes sociais? Opa, nas redes sociais eu tenho o Instagram, que está aí em baixo, Tânia Moshima, com... sim,
E no Facebook é igual, é Tânia Moshima. Pá, não tenho blogs, não tenho mais nada. Tenho cervejas e minis e cafés para tomar com o pessoal, com quem quiser. Pá, e a minha próxima viagem vai ser essa, vai ser em Portugal. Vou viajar por Portugal. Opá, e agora que com esta cena do Covid houve tantos lives e acabámos com isto foi fixe também porque acabámos por conhecer uma grande comunidade de pessoal em Portugal que faz cenas espetaculares e que nós não tínhamos conhecimento. Pá, e acaba por um conhecer o outro e isto e aquilo e tu acabaste por conhecer 200 ou 300 pessoas que faziam cenas brutais e que tu não sabias, nem sabias que eles existiam. Portanto, espero que aí na estrada vá conhecendo e possa partilhar alguns momentos com esse pessoal. Há sempre um lado positivo no meio do lodo, digamos assim, não é? Que é esta situação mais estranha que nós estamos a passar agora. Tânia, muito obrigado por ter estado presente. Obrigada eu, Gonçalo. Um prazer, foi tão bom. Foi altamente. Temos de certeza que combinar, quando isto tudo ficar bem, temos que combinar um grande jantar. E vamos, sem dúvida, ficar em contacto. Tânia, um beijinho muito grande. Claro, beijinho, obrigada, Gonçalo. Obrigado. Obrigada por esta oportunidade. Obrigado.